Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril, que também passa a Quântica. Temos hoje dois convidados, a Andrea Freire, já está a enganar-me, da Colombina Clandestina, e o José Cirilo Neto, da Ocupação do Nordeste. São dois projetos em que a cultura tem fator muito grande de intervenção política e de intervenção cultural a partir da realidade brasileira, mas colocados em Portugal. Podemos começar se calhar pela Andrea. A Colombina Clandestina nasceu em 2017. Já em Portugal, como é que foi o processo? Bom, sim, primeiro obrigada também pelo espaço. A Colombina nasceu aqui em Lisboa. O primeiro cortejo de carnaval foi em 2017 e o local escolhido foi a Alfama e não foi por acaso, assim, né? Ocupar as ruas de Alfama com um movimento de rua como o carnaval era algo impensado, assim, não existia. E a gente está aí há 7 anos já, então, nesse movimento de ocupação das ruas. Infelizmente, ao passar dos anos, a gente teve que ir buscando cada vez espaços públicos maiores que comportassem mais gente, pelo volume de pessoas que começaram a conhecer o movimento e participar dos cortejos. E nesse último ano a gente fez ali a ocupação das ruas desde a Penha de França até a Graça. Então foi um crescimento assim que a gente não esperava, então mostrou a força que tinha, na verdade, de mobilização de pessoas e a relevância que esse movimento tem, tanto para a representação da comunidade imigrante brasileira aqui, mas também de união de pessoas em torno da arte, da cultura e da ocupação do espaço público, que eu acho que é uma coisa que é pouco vista e feita, principalmente aqui em Portugal. Agora, 2017 até 2023, Lisboa mudou muito. Se calhar era melhor fazerem o carnaval em Chelas, onde houvessem habitantes de Lisboa e não turistas. Isto é, como é que porque eu digo isto porque dos vossos princípios de mudança através do carnaval e da ação, tem a questão do feminismo, tem a questão da diversidade e tem a questão de viver a rua. Como é que essa rua mudou? Essa rua mudou, mas assim, o Carnaval da Colombina, no Carnaval, principalmente no Carnaval de rua brasileiro, tem uma ligação com o espaço muito forte. Ou seja, muitos dos blocos escolhem regiões ou locais para sair e é aquela região que eles trabalham. A gente sempre trabalhou com essa região de Alfama e São Vicente. E é a região que o cortejo sai todos os anos. Então você nunca vai ver a Colombina no sábado de carnaval no Porto. Porque não é um concerto, não é uma apresentação que você consegue falar: olha, Colombina, vem cá, eu tô te contratando para vir para cá. É um movimento realmente de ocupação daquele espaço, de uma forma natural, né, de orgânica, que a gente coloca ali, mas de ligação com aquele território. Durante muitos anos, a concentração do carnaval era na frente do Panteão Nacional. Por que do Panteão Nacional? Porque você quer um monumento maior, mais tradicional português do que aquele, e quando você vê fotos aéreas de um carnaval colorido na frente daquilo, você vê o contraste que é e você começa a mudar também as narrativas que você está criando naquele espaço. Então, se durante tanto tempo aquelas ruas de Alfama e São Vicente contaram histórias muito tradicionais de uma cultura, elas começam, depois de 7 anos, a contar outras histórias. E o nosso objetivo com essa ocupação desse espaço público muito tradicional português é que as histórias que sejam contadas, narrativas, daqui a 10, 20, 30 anos, vai falar: esse espaço também é ocupado por outras culturas imigrantes. E elas fazem parte, elas existem aqui, elas continuam aqui. José Cirilo Neto, a Ocupação do Nordeste é também um projeto de criar uma espécie de imersão no espaço onde vão atuar sobre o Nordeste. Como é que isso é feito? Na verdade, primeiro de tudo, obrigado por estar aqui mesmo. É muito importante para a Ocupação Nordeste, que é o projeto que eu represento, que além dessa proposta imersiva, também é uma proposta política e que se engaja muito no que a Andrea foi finalizando da fala dela, sobre isso de ocupar o espaço público e estar diante disso enquanto uma realidade cultural e política. Só que aí surge a partir da minha percepção, e aí são 7 anos da minha vivência em Lisboa, lidando com a cultura popular de uma outra forma. Em 2016 eu cheguei aqui e comecei a dançar com o Baque do Tejo. E aí a primeira dançada, 25 de abril, foi o meu primeiro desfile. Isso.
E aí foi muito impactante essa vontade de liberdade, de democracia que surgiu ali, e eu não entendia. E eu sou ligado a símbolos e signos. 7 anos depois, eu estou de novo na Avenida da Liberdade, girando sem parar. E ninguém entende de onde parte a minha dança. E eu dizia a toda a gente que partia de um gesto de libertação. Aquilo libertei a minha percepção sobre como a cultura popular estava sendo tratada dentro da configuração social lisboeta, principalmente a cultura popular nordestina, que agora se vincula também aos portugueses que estão na rua pela mesma pauta. E é nesse lugar que eu vejo que a ocupação nordeste surge, e diferença do que é o Colombina, que tem um histórico, a gente está surgindo agora, então as ideias estão começando a ser exploradas e explanadas agora, mas ela parte dessa percepção de que dentro do movimento cultural engajado politicamente, existe uma proposição que deve ser articulada com todos para que quem nos motiva a ir à rua, se está junto a gente na rua, existe alguma coisa que está equilibrada. E por que os nossos direitos estão desequilibrados diante daquilo? Então, eu acho que é necessário... A ocupação nordeste surge como essa provocação mesmo, de dizer assim, bora deixar as questões de políticas patrimoniais, porque é a gente equiparando valores, já que estamos unidos, que conseguiríamos avançar em todas essas lutas. É uma espécie de tradução de uma tradição de resistência do Nordeste no Brasil para uma tradição de resistência também do Nordeste em Portugal. Como é que é feita essa tradução? É exatamente nesse ponto. O nordestino ele é condicionado a ser migrante. Sertanejo. Sertanejo, e aí Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, até Drummond mesmo, que nem era do sertão de lá do Nordeste, pelo menos ao menos não tenho essa informação verídica, trata essa mobilidade do homem nordestino, que à época se pensa o homem pela figura do que é humano. E automaticamente a ocupação nordeste entra nesse lugar de questionar as próprias tipologias dadas e trazer intersecções, reconhecendo um recorte regional que existe. A comunidade brasileira é um novo Brasil aqui. E dentro desse recorte, as mesmas migrações e as mesmas condições, elas de algum modo vão sendo postas do modo como foi posto lá. E eu, enquanto artista da cultura popular, enquanto artista brincante, enquanto mestrando, eu faço mestrado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. E aí, nesse recorte decolonial que tenho, de uma visão de agir na sociedade, pensando a sua estrutura e articulando em zonas de poder, o modo de trazer essa estrutura sem ser pelo confronto, é o que eu proponho pela Ocupação Nordeste, que aí deixa de ser pequena e se torna uma grande ideia, o ficar on. É um status, ou estar atento atente a algo. Existem 250 mil brasileiros registados, mas já se fala em cerca de 400 mil. Vivem em Portugal, trabalham em Portugal, devem ter os direitos sociais, políticos dos portugueses e devem ter a capacidade de participar na construção da sociedade onde estão. Isso acontece? Eu acho que é uma pergunta bem ampla, né? Mas enquanto imigrante, eu acho que assim, você tem que estar na pele para você entender quais são as microviolências também que você sente no dia a dia. Porque se você for levar ao grande e falar, não, os direitos e deveres são os mesmos, não. Na teoria, sim, na prática, não, né? Pode ser um e-mail que eu escrevo para um órgão X para pedir o uso da rua ou não, e se meu português não está no português de Portugal, ele já é analisado de outra forma. Isso é fato, assim. Então, eu acho que, até por esses movimentos, por isso que a gente fala do tipo, é um movimento imigrante, mas que a gente busca essa movimentação popular de todos, essa junção. Na Colombina tem gente do mundo inteiro, exatamente por isso, para que a gente possa ganhar força e botar a mensagem para outro lugar, entendeu? Expandir a mensagem, para que saia tipo da bolha dos brasileiros, porque senão a gente não consegue chegar a outros espaços simplesmente porque existem barreiras e a gente não consegue quebrar essas barreiras, porque a gente não tem força política para poder chegar lá. Às vezes nem o caminho você sabe, né? A forma de fazer do tipo que era no Brasil é diferente daqui, às vezes você não tem nem não sabe nem chegar nas pessoas. Querias falar, interrompa-se. Eu tenho duas coisas para falar, porque é genial quando a Andrea coloca
que a diversidade internacional que está no Colombina para trazer essa expansão, porque faz parte do mercado interno de Portugal, grande parte da receita portuguesa é mobilizada pelo turismo. Então, se eu tenho pessoas brasileiras representando isso ali e agindo com tudo isso, transformando Lisboa na capital do carnaval dos brasileiros de um continente, é colocar dentro de um ciclo de turismo. E aí, automaticamente, é a segunda coisa que eu queria falar. Eu não me vejo representado no sistema, porque ele me nega vários direitos. E eu acho que se tivesse a representatividade, ao menos havia escuta. E aí é onde entra a minha proposta da ocupação Nordeste, né? Que é apontar exatamente uma questão que é muito sensível. É o entendimento sobre questões de patrimônios identitários. O que é identitário de um povo, qualquer que seja, ele precisa ser respeitado, se não, ao menos, aos modos como o povo reclama, que ao menos com flexibilidade e uma escuta ativa. Mas não achas que há, desculpa interromper, há muito no discurso moderno a ideia da tolerância ao outro, mas a tolerância não substitui o direito do outro ser igual, não é? E a tolerância passa, não, eu tolero que ele existe daquela forma como se ele fosse menor e não fosse igual nos direitos, nas possibilidades, no poder, no acesso à decisão, etc. Quer dizer, como é que conseguir essa história da identidade, ok, do respeito da identidades todas, mas simultaneamente do respeito da possibilidade das pessoas mudarem as coisas? É isso que eu entendo. Então, eu acho que a tolerância ela é na dimensão de quem está na linha de confronto. E eu acho que qualquer luta democrática tem vários setores. O confronto é onde a gente tolera e constrói noções de eu tolero isso, eu não tolero isso. E ali seguiu-se a luta do confronto. Logo em seguida, a gente tem as pessoas que estão infiltradas dentro do sistema. E infiltradas dentro do sistema não é utilizando dessa expressão como de um cunho pejorativo. É utilizando da potência mesmo que é. Você está dentro de um sistema, resistindo dentro do sistema, gerando de algum modo lucro para dentro do sistema, porque uma vez que o Colombina mobiliza diversos públicos de outros lugares, está gerando receita aqui para dentro. O mesmo acontece com o Baque do Tejo. E em cada dia tem vários blocos que fazem essa mesma coisa. Então, por que não a escuta ativa? E aí eu me coloco nesse lugar de quem já avançou a fase do tolerar. Eu estou mais perguntando, por que não a escuta ativa? Existem profissionais e áreas. A contemporaneidade nos oferece, essa pulverização da contemporaneidade nos oferece a possibilidade de achar um ofício específico para uma questão mesmo. Toda empresa grande que ela funciona com sucesso, ela tem representantes de minorias que é para poder ter uma escuta dentro dos ideais daquela empresa que seja sensível ao que o mercado, enquanto um público vulnerável, quer. E é um público vulnerável denso, que mobiliza. Se existisse uma greve, acreditando nas grandes revoluções, greve da classe artística, ia acabar, Lisboa ia parar em algum momento. E isso não falando pela perspectiva de quem estabelece uma posição de superioridade, de dominação desse território. Não. É porque estamos fazendo tanto, e a todo momento, e nos desdobrando tanto, e que estamos em todos os lugares. Vai faltar um percussionista aqui, vai faltar um guitarrista aqui, vai faltar um saxofonista aqui, vai ficar faltando. Porque somos nós que mobilizamos isso. André, Só complementando, é muito louco esse lance da escuta, porque é isso, né? O carnaval ele já começa, depois desses 7 anos aí, a se consolidar como uma data. A gente recebe milhares de mensagens de pessoas de fora de Portugal falando: estamos indo, qual é o dia do cortejo, qual é o dia do baile da Colombina. A gente não consegue marcar, fazer a divulgação, porque não tem a licença. A licença saiu para mim nos últimos 2 anos, na sexta-feira, à tarde, e o bloco sai no sábado. Ou seja, eu estava em pânico. Então, tem uma movimentação. Os hotéis, a gente soube que estavam todos do tipo bucados, estavam todos tipo lotados. Isso pela galera também que trabalha com tuk-tuk e tal, que ia chegando as informações. Então, assim, tem um setor, que é o setor turístico, ganhando muito dinheiro com isso. E, pra mim, é uma loucura que grupos que ocupam a rua, como a Colombina, que ano passado estava se apresentando no CCB, no Festival Internacional, teve no Rock in Rio, Baque do Tejo teve no Rock in Rio. A gente já participou de tantos festivais, tantas coisas incríveis,
que quando chega pra gente ocupar as ruas de Lisboa, num movimento gratuito, popular, aberto a todos, a gente não tenha nem a possibilidade de. E pra mim o que mais me fere, e aí a gente puxa pelo lance do mas direitos e deveres são os mesmos, não lembro se foi esse ano ou foi no ano passado, teve um grupo de carnaval de Torres Vedras que foi convidado pela Câmara de Lisboa para desfilar na Avenida da Liberdade. E teve a Avenida da Liberdade fechada, eles vieram para cá se apresentar para poder fazer o carnaval. Enquanto tem um movimento de carnaval que mobiliza milhares de pessoas, esse ano só na Colombina tinha quase 20 mil pessoas na rua numa tarde, e aí do tipo, a gente não consegue nem licença para sair na rua. Ou seja, a conta não fecha. Porque não só a gente faz carnaval, como a gente está levando a arte de rua para outras esferas. Quando você tem grupos... Mas isso foi mudado, não foi sempre assim, não é? De 2017 até agora mudaram a regra, consideraram que era um evento comercial, não é? A partir de 2020 foi quando aconteceu isso. Assim, antes a gente saía... Primeiro a Colombina começou a sair pela junta de freguesia. Depois, quando se tornou grande, teve que passar por 2 juntas de freguesia. E aí o contato tem que ser via Câmara. E aí a gente saía enquanto manifestação cultural e política, isso sempre aconteceu. A partir de 2020, o carnaval começou a ser enquadrado enquanto evento. E até evento desportivo e cultural, né, que tem esse mesmo enquadramento. E a partir daí começa a ter uma série de valores, e dinheiros, entraves, nomeadamente dinheiro, que tem que ser pago, principalmente para a PSP e para a Câmara, entendeu? Então, por exemplo, em 2020, quando a gente saiu, a gente não tinha licença. Veio do tipo, quando eu tava todo mundo reunido na frente do panteão, aquela muvuca, gente pra todo lado. Chegou um oficial da PSP, me chamou, falou, então, cadê a licença? Eu falei, não, eu avisei, assim, assado. Ele falou, não, mas não, foi indeferido. Não pode. Eu falei, pois é, e aí, né? Aí ele falou, não, você tem 2 opções. Ou você faz, e você é autuada depois judicialmente, ou então você cancela. E eu olhei pro lado e falei... Se a gente for sair, você vai acompanhar o cortejo? Ele falou, vou. As viaturas vão fazer o acompanhamento do cortejo. Eu falei, então a gente vai sair. E é isso, por que eu vou fazer? Autuada. Então, depois veio a pandemia e nunca chegou na minha casa, então eu não sei. Eu nunca fui atrás, pra ser bem sincera. Já percebemos porque é que houve pandemia, não é? Que é o grande agravante também, não é? Esse momento pós-pandêmico em que o sistema está completamente em crise, traz ainda mais um agravante. Mas da parte política do Carnaval é engraçado que é um bocadinho contraditório, porque a ideia do Carnaval do ponto de vista religioso é uma espécie de escape para o resto de pecado, para 3 dias, para o resto ser cumprido conforme as regras religiosas. E ao mesmo tempo o Carnaval brasileiro também alimenta um conjunto de estereótipos que também são negativos em relação aos brasileiros e às brasileiras, não? A sexualização, a hipersexualização dos corpos, etc, etc, etc. Como é que é possível o Carnaval vocês pegarem nele e tornarem-no subversivo a isso tudo? Pois, eu acho... Se a gente pegar, por exemplo, o Carnaval de Sesimbra ou de Torres Vedras, do tipo... Esse carnaval é um carnaval português ou é um carnaval brasileiro? Eu acho que já parte primeiro desse ponto, entendeu? Sim. Porque a gente tá chamando o carnaval de rua, realizado aqui em Lisboa, de carnaval brasileiro, porque ele chegou e é recente. Se você pega uma escola de samba de Sesimbra que já tem anos, de Torres Vedras tem uma tradição, você fala é a escola de samba daqui, de Torres Vedras, de regional, tal. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo agora é trazer uma nova expressão de carnaval, de rua, que não existe aqui até então, e que é por isso que é visto também com esse olho, que é uma forma de segregar. Quando eu falo, questiono o termo brasileiro, é porque quando ele chega a mim, chega como uma forma de separação. Não como do tipo de, puta, que vem da cultura brasileira, que massa, sabe? Chega como uma forma, é de vocês brasileiros. Tanto que no início eu escutava muito isso, falando, tá, mas carnaval no inverno, vocês vão vir em seminuas? Então é toda essa parte que você fala, tipo, não, não é sobre isso, tipo, sabe? Vinha com esse peso e com essa visão e com esse preconceito. O Carnaval de Rua do Brasil é um movimento extremamente político, extremamente. Tem milhares de grupos fazendo ocupação e você tem diversas expressões, seja São Paulo, Rio, Belo Horizonte, você vai para Olinda, para Salvador. Cara, tem no Brasil inteiro, assim, é muito, muito diverso, sabe? Então, quando ele chega aqui, por que a gente, desde o início, a Colombina trabalha com esses 3 pilares? Porque era a forma da gente garantir que ele não ia virar entretenimento, porque não era o objetivo. Nunca foi criado para ser uma banda, nunca foi criado para estar, entendeu? Do tipo, fazendo show, não era o que a gente queria trabalhar com arte de rua.
Então, eu acho que pelo menos pra gente, é a forma que a gente tem de estar sempre balizando. O repertório que a gente monta é balizado nesses 3 pontos. O tipo de apresentação, as pessoas quando entram, tá escrito no site 50 vezes aqui, ó, você está apoiando, tal. Participação de Manif, os coletivos políticos com os quais a gente somos parceiros, entendeu? A galera da habitação, galera da marcha feminista, integramos a marcha LGBTQIAP+. Então, quer dizer, se eu não tenho esse direcionamento muito claro do que eu quero, para onde eu vou, podia estar, entendeu? Fazendo qualquer coisa ali na rua. Então, eu acho que, pelo menos pra gente, a gente já teve que partir dessa base muito bem estruturada do qual é o nosso objetivo, para depois usar o carnaval como uma forma de levar essa mensagem. Porque é isso, ele é a forma de você pegar, reunir pessoas que acreditam naquilo e colocá-las todas juntas. E é por isso que, mesmo tendo 20 mil pessoas na rua numa tarde, não tem uma confusão. Diferente de uma, sei lá, pode ter uma festa pequena que vai, entendeu? Diferente da festa dos santos, que aí é onde eu queria chegar. Porque às vezes quando a gente constrói o paralelo do carnaval com o carnaval, parece que a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Aqui está muito mais próximo do que é a origem mesmo. É tipo assim, libera geral e vai. A gente construiu símbolos identitários que atravessam o nosso imaginário, o inconsciente coletivo, e tudo isso que faz parte da identidade do povo brasileiro. E aí, para o brasileiro, isso não é uma hipersexualização. Isso é muito mais um lugar de potência. É utilizar desse elemento, desse símbolo como... Vida. Como? Vida. Na verdade, nem como vida, como... por exemplo, a Marcha das Vadias. Vadia era um nome utilizado como pejorativo, Claro. para reduzir a imagem de mulheres. Então, um grupo de mulheres tornou isso uma fonte de poder. Então, dentro delas, elas articularam linguisticamente um simulacro reverso e entraram nesse diálogo. E aí, mas voltando para os santos, eu vejo, enquanto o povo brasileiro, a gente não existe a hipersexualização. A gente entende que aquele corpo está ali porque ele atravessa um histórico de resistência. E que quanto mais aqueles corpos estiverem ali, mais resistência é. Que é totalmente diferente do que que aí vejo hipersexualizado nos santos. Porque são surtos alcoólicos em que estamos diante do que há de pecado. E eu não ponho isso enquanto lugar de defeito. Eu ponho isso enquanto lugar de festa religiosa, de fato, que é o que se dispõe. Toda festa religiosa, tanto que aí surge o carnaval, e todas as outras, tem um momento de carne e um momento de sagrado. E aí é essa carne. A gente oferece uma carne histórica, já trabalhada academicamente, já trabalhada artisticamente, já trabalhada politicamente, já trabalhada em todas as dimensões de uma sociedade. Esse perfil da mulata, por exemplo, que é extremamente complexo, desde o termo até o modo como é representado enquanto grafia do modo como é vendido, atravessa a gente em todos os setores da sociedade. Não, e a questão da letra, as letras do Pimba também, do tipo, tu quer falar a respeito, entendeu? É muito fora, assim, é muito fora. E eu tenho um outro questionamento também. Do Pimba aqui em Portugal? Em Portugal, exato. A gente não toca, por exemplo, tem algumas marchinhas no Brasil que já foram canceladas há alguns anos. A gente não toca, porque não faz sentido dentro do nosso posicionamento. Agora, se tu vai, por exemplo, sei lá, numa festa de Santos, vai ouvir do tipo o quê? Entendeu? Aí que tu começa a falar, mas a hipersexualização tá onde? Tipo... E uma outra experiência que eu queria narrar é que eu atravessei a Mouraria e aí foi muito significativo. Eu fui à frente da comissão de frente do Baque do Tejo e eu atravessei a Mouraria sem camisa. Eu estava dançando maracatu, que é uma dança ancestral, é uma dança que é voltada para o rito, que é voltada para o candomblé e que tem algumas relações diretamente com entidades. E eu estava fazendo gestualidades em experimentação disto e o meu corpo foi completamente sexualizado. Mas já me cabia naquele momento o discurso, porque chegavam para mim e diziam: sua dança é muito sexy. Dança maracatu e ser sexy são posições que estão completamente distintas dentro de um jogo lógico e cosmogônico. Mas isto também é como se fosse um fio de navalha, porque de facto a expressão da sexualidade e do sexo é uma coisa absolutamente natural. Então, eu queria pontuar o tanto que... Para ter isso, o problema é quando se torna um objeto não de desejo, mas de comércio, não é? Quando se era um objeto de criar como é que se chama? De encerrar as pessoas
num preconceito, não é? Que é nesse lugar que eu ia chegar. Então quiseram me pôr nesse álbum de figurinhas, mas achava que eu era vários outros como foram, e acontecem sempre, de pessoas estarem ludibriadas pelo sistema e irem entendendo várias coisas, do jeito que querem, do mesmo jeito que chega essa abordagem. Mas o chegar à abordagem naquele lugar, e eu estar representando um grupo que são tambores de couro de animal. Então, são coisas que são respeitadas. Não é porque estou exposto. Então, de onde parte esse lugar? Que é uma coisa velada e que atravessa uma história, é onde parte o gesto dele de me colocar nisso, é de onde parte o gesto da gente não ter um diálogo ativo sobre quais são as pautas, é de onde parte a falha no sistema de um setor de comunicação para pensar a pluralidade da população do território, é de onde parte a ausência de uma significação e de aproximações políticas, acadêmicas, reflexivas, teóricas, com de onde já se evoluiu. Porque aqui eu vejo que é como se a gente estivesse agindo como uma linha de frente, enquanto na estrutura da reflexão e da prática no Brasil, avançou-se de muito tempo. Então, são vínculos artísticos, culturais e de educação que precisam ser fortalecidos. E não unicamente vínculos de estamos aqui acolhendo tudo isso que Deixa-me só perguntar-te uma outra coisa. Vocês têm no vosso processo, porque eu vi, no fundo é uma parte em que vocês criam artistas ocupantes através do estudo, tem uma parte de performance, de atuação depois disso, há também a experiência gastronómica e é uma parte de debate político e de intervenção. Gostava que explicasses isso, mas simultaneamente queria-te colocar uma coisa. O Nordeste, pelo menos do ponto de vista político, mudou muito ao longo dos tempos. Era quando, enfim, controlado pelos coronéis, a direita ganhava no Nordeste, o Lula, a primeira vez que é eleito com os votos do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e também com o Rio Grande do Sul, não é? com Porto Alegre, mas depois a esquerda passa a ter uma votação importante no Nordeste, também através dos planos de apoio, de erradicação da pobreza e da miséria, mas isso permitiu que politicamente houvesse uma certa autodeterminação das populações do Nordeste. Como é que foi esse processo? Eu acredito que, graças ao 13, temos aí um nordestino no poder, e aí conseguimos, Lula lá na minha terra, né, de Pernambuco, conseguimos mostrar de onde parte um pouco dessa visão da resistência da população nordestina atravessando isso. Como você pontuou bem, as questões do coronelismo e tudo aquilo que colocou o Nordeste numa percepção de limitação ideológica por algum tempo, fez com que o eixo Rio-São Paulo destacasse-se enquanto avanço de centro econômico e Brasília enquanto centro político. E o Nordeste, que era uma das potências enquanto capitania, por exemplo, a capitania de Pernambuco era riquíssima na exportação de cana-de-açúcar e por isso era extremamente compartilhada não, atacada por espanhóis, portugueses, enfim, holandeses, que queriam aquele açúcar. E aí, quando constrói-se uma estrutura política e econômica brasileira, essa região ela não é tida como um centro econômico, ela é tida como um centro de exploração, mesmo dos centros econômicos ali dentro, que acabaram que dominaram a indústria, e aí, graças aos industriais não, como é que chamam? Os operários, o presidente Lula ele foi eleito, mas vou ressaltar aqui, os migrantes que migraram eram os operários, os migrantes nordestinos que migraram para o Sudeste eram os operários. E aí essa larga expressão da votação do presidente nesse determinado momento. O sul do Brasil ele sempre foi lidado por uma outra política de conservador e de poder econômico muito maior, sul e sudeste. E aí entra agora a ocupação nordeste nesse desenho. Porque lá em Pernambuco tem um ditado, não vou lembrar de quem é o poeta, que diz assim, aqui em Recife, quem não é cavalcante há de ser cavalgado. Cavalcante era uma família tradicional. Sim. E cavalgado uma relação de servo-vassalagem, que era uma relação em todos os aspectos. Só que aí, por exemplo, Grandes Sertões Veredas não, que é de Graciliano Ramos, mas aquele... Casa Grande Senzala, que aí põe a senzala em um lugar de foco
de multiculturalidade, de potência de tudo aquilo, expande-se na literatura o que é que eu proponho pela Ocupação Nordeste, que aí juntam várias outras literaturas. João Cabral de Melo Neto, enquanto textura, Encanto e Poesia, que é um grupo recente de poetas, que é uma família que vai estar aqui em Lisboa recentemente, daqui nos próximos dias. Vem trazendo o sertão, vem trazendo também a textura do mangue. Então, a Ocupação Nordeste, para a captação de fundos, para a mobilização de uma estrutura no qual eu acredito que é o como se evolui numa política em que lida com a cultura enquanto um mercado, porque para eu ter poder de reclamar, eu tenho que, de algum modo, estar dialogando com o mercado, e se eu me coloco em um ciclo de vários artistas independentes que não estão em diálogo direto com o mercado, eu não avanço, eu não furo esse lugar. E aí, nessa proposição, eu tomando a frente, os artistas eles vão somando, a gente vai fazendo ações itinerantes. E aí, agora, de 1 a 7 de setembro, nós vamos fazer várias, inclusive a última desse 7 aqui na Bota. Que é a data real da independência. Da independência, para pensar essa figura do Nordeste enquanto resistência, enquanto colocou o presidente, presidente democrático, no poder. E aí, dentro dessa experiência, que é para captação e para gerar lucro, para alimentar as famílias que estão mobilizadas para isso, e para gerar um lucro interno para essa organização, que é a ocupação, para que ela possa agir, por exemplo, como vai agir no dia 9, subindo um boi numa praça. Então, uma brincadeira gratuita para crianças, enquanto uma atividade dinâmica. É dessa ação desses artistas. Então, todo mundo que integra a Ocupação Nordeste entra como quem vai tirar alguma renda e entra como quem vai contribuir para um movimento em que vai cada vez mais se desenvolvendo. E aí, quando ele se desenvolve, eu vou ter estrutura suficiente para mostrar para o sistema: olha, isso aqui é uma proposição possível de vocês pensarem, um modo de respeitar pelo menos o que todos esses artistas e todas essas ações de formação e apresentação nós fizemos. E aí entra, por causa do meu vínculo, eu enquanto quem toma a frente e represento, pelo meu vínculo institucional, enquanto uma pessoa que faz mestrado em estudos culturais, pelo meu vínculo artístico, enquanto artista que trabalha com a cultura popular e com a performance, e aí enquanto pernambucano que vê a sua cultura popular na rua, ao lado dos portugueses, e que respondeu a uma pergunta que foi feita anteriormente. Eu não me vejo representado no sistema. É bem nesse lugar de mostrar como é um sistema que o Brasil foi mostrando. Lula chegou no poder porque alguém começou a acreditar. E aí não sou eu que vou tomar a frente e vou chegar no poder como Lula. Não, é coletivo. Então, todos aqueles artistas, qualquer deliberação, ela é coletiva. A única coisa que acontece é, enquanto toda a luta, acreditavam conservadores e acreditavam progressistas. Toda a luta precisa de uma frente. Essa frente ela pode ser um setor completo, várias, e aí passa-se um setor reconhecendo onde tem poder e vai se afunilando. E aí eu assumo essa para representar essa categoria que me colocou, por cada vez mais me reconhecer nela, me colocou em grandes situações de vulnerabilidade. E agora eu já não tenho. E eu quero usar de onde eu tenho poder para vir junto. É uma conversa que dava pano para mangas se a relação com o mercado alguma vez nos emancipará. Mas, Andréia, dava pano para mangas. Mas, Andréia, o que é que vocês vão fazer com a petição? Como é que está a petição? Como é que está esse combate? O que é possível fazer para ajudar, para conseguir alterar isto? Pois, a petição a gente está agora com quase 1.000 assinaturas também, né? A ideia é que agora, em setembro, a gente já consiga enviá-la e fazer também toda a parte de contato e comunicação Portanto, se vocês tiverem 7.500, ela terá que ser discutida na Assembleia da República, no plenário. Tem os números, né? Acho que a partir de 1.000 também, do tipo, é menos tempo que pode falar, mas também pode falar e tudo mais. Em comissão. Em comissão. Em comissão. Mas foi bem bacana porque também na semana passada a ministra da Cultura, né, a Margarete Menezes, estava aí. Então foi muito bom porque teve um encontro na Casa do Brasil em que a gente conseguiu também trazer esse assunto ali em pauta, entregar para ela a carta para falar desse movimento, porque ela é a grande referência para mim, pelo menos, né, a grande cantora do carnaval, assim também, que é uma figura incrível no Brasil. Então, trazer esse tema
para que ela tivesse consciência e ver como que a gente conseguiria trabalhar melhor. E tivemos contatos também com o Ministro da embaixador. Cultura, e o Ministro da Cultura português, não? O Ministro da Cultura português a gente está tentando, vamos ver se agora, tipo, conseguimos. São precisas 7.500 assinaturas. Vamos ver se, né, do tipo, agora a gente consegue um encontrinho com ele. Mas também a gente fez um contato muito bom com o embaixador também, da Embaixada Brasileira aqui, que foi super, super solícito, e a gente vai ter uma reunião com ele. Então, assim, o grande lance é, a gente precisa, com a petição, por que esse movimento todo? Porque não adianta a gente conseguir, tipo, uma licença aqui, uma licença ali, se não resolver o problema, porque cada ano vai surgir mais blocos e grupos, entendeu? A rua vai continuar a ser ocupada. O que a gente precisa é ter o carnaval como uma data do calendário aí da calendário de Político, né? festas de Lisboa, ou pelo menos do tipo entendido como uma expressão da cultura imigrante brasileira, porque a gente tem o direito de expressar essa cultura. E que é o que está faltando hoje. Então, a gente está tentando ver se, pelo menos pela esfera política, a gente consegue chegar lá, já que até agora essas portas estão sendo fechadas, entendeu? E apenas na Câmara de Lisboa ou é um fenómeno mais generalizado? Então, teoricamente é com a Câmara de Lisboa, só que hoje o processo é um pouco fragmentado. Então, tem parte na Câmara, tem parte na EPSP, que também tipo, define que tipo de evento é, o custo que vai ter. Pra você ter uma noção, por exemplo, nesse Carnaval de 2023, a gente fez a solicitação dos processos de licenciamento em conjunto pela UC, que é a Associação Sem Fins Lucrativos, que é a União Lisboeta Carnaval e Cultura. E ela representou 4 grupos, a Colombina, Baque do Tejo, Baque Mulher e o Viemos do Egito. E foi um processo bem longo, e quando a gente recebeu os valores, cada grupo desse tinha uma quantia para pagar que era só relativa à PSP, fora todos os custos, não estou nem colocando a parte de produção de cada grupo, estou colocando só para licenciar a rua, fora a câmara, tal, só PSP. Cada grupo tinha mais de 2 mil euros para pagar. O do Viemos do Egito, eles não saíram porque não conseguiram, tipo, fazer esse financiamento. Mas a Colombina pagou mais de 2.400 euros. Só de PSP, para ter 2 viaturas, uma na frente e outra atrás, entendeu? Então, há formas... Você tem o direito de ocupar a rua? Voltando naquilo. Tem. Você consegue bancar esse direito? Que associação sem fins lucrativos, que coletivo consegue ter um valor desse para pagar? Coletivo que eu falo que é sem apoio, né? A gente não tem financiamento, nem público nem privado, não tem nada disso. O coletivo vive das pessoas que fazem o coletivo. Mas, por exemplo, se vocês convocarem isso como uma manifestação política, eles vão dizer que estão a aldrabar... Não aceitam mais. Não aceitam mais, que é o que aconteceu a partir de 2020. Não aceitam. Mas isso é ilegal. É indeferido na hora. Segundo a Constituição, eles não têm que... O direito de manifestação não carece de autorização. Do ponto de vista indeferido constitucional. na hora. Que é o que aconteceu em 2020 e falaram, se você for, você vai ser autuado. Você entendeu? Então, é isso que a gente está tentando mudar, para que pelo menos... como que isso vai ser feito? Eu não faço a menor ideia, porque não cabe a mim definir. Agora, as pessoas que estão lá precisam definir um jeito para que os imigrantes brasileiros possam expressar sua cultura. O carnaval é a maior expressão da cultura brasileira hoje, principalmente aqui, e do tipo... Tem que resolver, entendeu? Agora vamos ver se Temos aqui galera consegue ajudar. Galveias, conta lá qual é a tua... Estou super preocupado porque existe uma grande confusão em Portugal e que atinge muita gente quando as pessoas pretendem manifestar, e muitas vezes gente que está à partida preparada para essa seja, são iniciativas políticas, às vezes na área da cultura, outras vezes noutras áreas, na área dos direitos do trabalho, sindicais, quando se faz uma manifestação, e muitas vezes, sendo eu dirigente sindical, não é? Coloca-se, mas nós temos que pedir autorização. Não se pede autorização para fazer manifestações, nem se pede deferimento. Ou seja, há qualquer coisa, quando muita organização pode não ser considerada organização política. Esse pode ser o argumento. Porque se a organização for considerada organização política, é um direito. Sim, mas na Constituição nem sequer está esta... A Constituição diz claramente a manifestação não carece de autorização. O problema é que eles dizem que não é uma manifestação política. E acham que é um truque para fazer uma ação gente, de assim, evento. Eu já antes, a gente não tinha associação, então mandava com o nome de 3 pessoas para manifestação da Câmara, claro, aquele texto padrão, pá, beleza, estamos avisando. Depois passou, não, é mais fácil se tiver associação. A gente passou a ter uma associação cultural, tal, manda.
A resposta é a mesma, porque assim, agora no domingo, dia 3, a gente vai fazer uma manifestação que vai, é a segunda manifestação, a primeira foi feita pelo Baque do Tejo, em prol da liberdade do carnaval, para coletar mais assinaturas para petição e tudo mais. Essa manifestação eu já recebi a resposta, ela vai acontecer. O lance é, quando começam a surgir pedidos de manifestação, em fevereiro eles olham e falam, isso aqui é carnaval, cai, bum, é na hora, entendeu? A resposta é diferente. E também tem uma lógica, que é a lógica das manifestações mesmo. Porque, por exemplo, quando você pega nisso de que não pode negar e tal, mas tem um conjunto de regras que, por exemplo, não é não paralisando uma avenida. Se paralisa uma avenida, nem isso pode. Não pode. Tem que ser na calçada. A lei estabelece não, de homens... isso é o contrário. Eu estou a dizer o contrário. Não mesmo a lei de 75, 74, que se mantém, diz que um conjunto de pessoas desarmadas têm todo o direito a fazer manifestação. Não podem. A única coisa que impede é que haja pessoas armadas aos tiros no meio da rua. O resto... Onde tive noção. Assim, a partir do momento em que é convocada uma manifestação e se informa as autoridades, Elas são informar as informadas. autoridades é um ato de cortesia com as autoridades para organizarem o espaço. Quando a manifestação atinge um determinado número e é necessário ocupar a via pública, é responsabilidade das autoridades assegurar que os manifestantes estão protegidos e que o trânsito ou o que quer que seja é reorganizado em função dessas necessidades. Nunca o contrário. Eu estou a sentir... e nós estamos a gravar um podcast com tudo o que isto implica da responsabilidade do que estamos a dizer. Admito que não saiba tudo, mas a mim parece-me que há uma situação de equívoco que é deliberado. E que tem dois factos, que é o primeiro facto é um equívoco xenófobo, porque considera que há um direito diminuído de manifestação. O segundo pressupõe uma desonestidade dos proponentes, porque dizem, não, vocês dizem que isto é político, mas vocês estão a fazer uma festa lucrativa, cultural e evento e estão a disfarçá-la com a política. Okay. E é estas duas coisas que eles estão a fazer. Não é lucrativo. Montarem um palco, Claro, se montarem um palco com barraquinhas de cerveja e ganharem dinheiro com a cerveja, é uma festa lucrativa. Mas eu estive no cortejo da Colombina e não é isso que está lá. Portanto, há aqui um equívoco perigoso que tem que ser combatido e que tem que ser desmontado e que urge, através da petição, não só garantir esse direito, ou seja, mas não é só garantir que aconteça, mas é garantir que o direito é assistido e que não têm que pagar, por fazer o desfile. E eu acho que o equívoco ele é reforçado por uma ideia mesmo de, por exemplo, espera-se que não se faz manifestação para não causar incômodo em uma cidade. A manifestação é que ela está sem causar incômodo, seja ele no trânsito, de qualquer forma, ela não está se manifestando. A ideia é o embate, é o confronto, que não é o confronto violento, é o confronto. E aí, quando os grupos reconhecem os seus públicos e sinalizam para as autoridades específicas, é porque esses grupos não partiu da ideia ou do princípio, vamos fazer e vamos solicitar. Partiu de um histórico de abordagens e de ameaças e de lutas e de coisas que gente é autuada, gente não autuada, gente paga, gente não paga. E aí vai acompanhar como é que vai ser, não veio a multa, veio a multa. Então parte de um histórico de ações que coloca nessa circunstância de eu já não tolero mais, acabou. O meu limite acabou. Tipo assim, eu não consigo mais tolerar esse trato comigo pelo que represento. Então eu já sinalizo, porque a máquina jurídica, e é ao contrário do que pensam os conservadores, que é quem domina a política de algum modo em todos os lados, o que é progressista ainda luta-se muito para se instituir. O que se pensa, o que eles pensam coloca tudo na dimensão do que é restrito e do que é taxativo e do que não coloca no lugar de deixa eu analisar esse histórico de ações
diante desse único grupo. A partir desse histórico, como é que aconteceu a minha atuação? Não acontece. E até mesmo os próprios grupos, ao assumirem essas proposições, assumem também essa política, porque é uma tentativa de estar equilibrando as coisas, quando a gente vai sempre estar desequilibrado. Porque, por exemplo, eu não posso gozar de sair do espaço Schengen, porque minha autorização de residência é uma outra. Sim. Então, eu jamais vou gozar de um artista outro da minha terra chegar aqui, da minha terra não, um artista outro em várias linguagens que exploro, que são de caráter universal, que é onde universaliza a minha linguagem, ele pode ter uma circulação muito maior. Então, eu não estou ali de igual mas o para direito, igual. o problema é, mas a lei, isto é, temos que defender a lei, a lei podia ser errada, tínhamos que a derrubar, mas a lei estabelece que uma pessoa que é estrangeira tem direito a manifestar-se em Portugal. Então, E tem mas direito e o problema é que eles estão a usar isso do Carnaval, não é a única coisa. Por exemplo, o final do Ramadão é feito no Martim Moniz. Já há políticos de determinados partidos a reagir como é que é possível que seja ocupado o espaço público, não sei o que é. Portanto, no fundo o que se dá a Quando é que preparar começou é a a restrição. A festa da diversidade, cada vez, do tipo, esse ano foi super difícil também. Os prazos, do tipo, conseguiu as licenças no fim do fim do fim. Também por conta disso, porque não querem que utilizem o espaço público. Da festa da diversidade? Foi super difícil. A licença para marcha também demorou pra caramba, mudou o trajeto também. Sim. E o lance da festa da diversidade foi confirmado super em cima por conta disso, porque estava tendo uma dificuldade enorme e queriam tirar daquele espaço. Ou seja, tudo que é ocupação do espaço público em Lisboa, que não seja comercial, que não vá gerar grana na mão ali. Não, e no caso do Porto, quiseram mudar a marcha de sítio para tirá-la do centro da cidade. É Não é? isso. Deixem-me só deixar uma coisa que penso que ajuda aqui a estabelecer uma coisa sobre a perspectiva. Nós temos um histórico de luta em Portugal que resultou numa coisa chamada Constituição da República Portuguesa e ela sobrepõe-se a qualquer entendimento errado da lei. E na Constituição da República Portuguesa o direito de manifestação está assegurado. E é com esse argumento que eu acho que se deve partir para o que falta. E claro que é super importante que as coisas corram bem, porque o objetivo é que corram bem, claro que sim, mas seja do ponto de vista da manifestação enquanto ocupação política do espaço público, seja na forma do Carnaval ou noutra forma qualquer, ela tem que ser assegurada, porque nunca uma manifestação deixará de incomodar alguém, nunca deixar, porque se não incomoda ninguém é porque não está a ser uma manifestação. Ou seja, ou pelo menos movimenta o ar à volta. Tem que movimentar o ar à volta. Se as pessoas o absorvem ou rejeitam, é um problema delas. Mas o direito está assegurado. E eu só queria destacar também que inicialmente eu achei que eu não tinha entendido onde é que estava o equívoco, mas eu acho que eu captei. E agora eu queria fazer uma fala no sentido de só reafirmar. A gente tem essa noção, mas é porque os históricos de abordagem, se for juntar todos os blocos que estão juntos, todos os grupos que estão juntos nesse abaixo-assinado, todos eles é possível criar um portfólio de históricos de autuações e de ações dentro do sistema em que a gente, enquanto migrantes, com condicionamentos de documento, com dificuldades de acesso a um sistema até de saúde mesmo, porque às vezes quando a gente entra num confronto, quebram-se braços, é assim que a gente lida diretamente no impacto. E a gente não. A gente linha de frente que está na luta, não eu. Mas é nesse lugar, esse confronto, ele atinge, ele vem de uma violência que ela é pulverizada como a contemporaneidade. E, por exemplo, esse carnaval, o processo para pegar e fazer a liberação do uso do espaço público, eu comecei em setembro do ano passado, gente. Tipo, não é nem dentro da uma semana, vi 48 horas para tipo, entendeu? Todo mundo sabia, cada pessoa que eu falava dentro daquela câmera sabia, falava, ai, tá bom. Porque já estavam, e eu super estressada. Agora, como é que do tipo, o parecer final, falar, tá aqui os documentos, sai na sexta-feira sendo o cortejo no sábado. 2 anos seguidos. Não deu tempo para analisar tudo, não deu tempo para pedir todos os documentos. A quantidade de documento que a gente tem que entregar e coisa para pagar, para estar na rua, vocês não têm noção. Até banheiro químico eu tive que colocar, porque senão não ia ser liberado. 3 banheiros químicos. Hoje eu sei quanto custa uma casa de banho químico, que eu nem fazia ideia. Você tá entendendo? Tipo, não é um evento porque não gera receita. Se gerasse, falar, beleza, eu vou ter como pagar esse negócio. Não tem. Então, assim, a lista deste tamanho de coisa para poder fazer a ocupação do espaço público com
cultura, com política, com pessoas imigrantes manifestando sua cultura. E que, Não faz você observa que, ao invés desses valores, por exemplo, eu pago 2.400, mas eu vou ter todos os banheiros, eu só vou desfilar com o meu bloco. Não. Existe, eu pago 2.400, eu tenho que garantir a limpeza, eu tenho que garantir. Seguro de responsabilidade civil. Então, são proposições. Até a limpeza pós das ruas. E aí, quando chegou isso, eu falei assim, mas a limpeza das ruas não são aqueles carrinhos, assim, da junta de freguesia? Eu falei, mas pra que eu vou pedir isso? Tipo, não, você tem que entrar em contato com a junta e ver o que eles falam. Mas tu acha que alguém... Eu tô faltando uma semana pro carnaval. Quem da junta vai me responder em menos de um mês, entendeu? Então a gente vai falar com eles. Aí falaram com eles, a junta não queria, sei lá, resolveu depois. Mas entra num lance burocrático de que ninguém quer resolver o lance, porque vai ocupar minhas ruas, não tem nada a ver com isso, que você fica, tipo... Sabe? Os grupos ficam completamente reféns, porque do tipo, você tem que resolver o problema de todo mundo que tá aqui, entre PSP, Câmara, Junta, que não se resolvem, e você fica aqui, tipo... Galera, faltando uma semana, pelo amor de Deus, tipo, a gente vai sair na rua, vocês sabem disso. Bom, esperemos que o podcast ajude a mobilizar, mobilizando ajuda a resolver e que a ocupação no Nordeste seja um sucesso e o Carnaval também. E muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas palavras. Obrigada. Vem comigo, Mangueira.